Seguimos hoje na série de mensagens que tem como tema principal o que faremos com os membros de nossa igreja que não são salvos. Reafirmo, porque pode acontecer que pessoas que estão ouvindo a genuína palavra de Deus domingo após domingo, ano após ano, década após década, ao fecharem seus olhos para essa realidade, podem abrir não na presença do Senhor Jesus, mas na presença do juízo eterno de Deus. Isso é possível de acontecer. E, infelizmente, por causa da palavra de Deus, o que ela afirma, eu tenho que dizer que isso acontece de vez em quando. Eu não gostaria que isso acontecesse aqui, nesta igreja, mas senti a necessidade de alertar os irmãos com relação a várias dessas situações. E começamos falando sobre como nós não compreendemos a graça de Deus. Como em muitos momentos nós vivemos de acordo com o conceito de mérito e não com o conceito de graça. A graça é sempre muito maravilhosa para a nossa compreensão, nós temos muitas dificuldades. Nós achamos que ainda precisamos atrair a atenção de Deus para nós, que precisamos fazer alguma coisa para ele se tornar favorável a nós. Nós achamos que se acontece alguma coisa que não é muito agradável para nós, então é castigo de Deus sobre nós. Vimos naquela ocasião a respeito disso. E hoje nós queremos falar sobre o mandato cultural. Por quê? Porque esse tem sido um ponto difícil para muitos cristãos, em que muitos cristãos se perdem. Então vamos começar lendo a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 4. Então, segundo capítulo da Bíblia, Gênesis 2, versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison. É o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Guion, e é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Amém. Bom, geralmente os teólogos têm entendido que há 3 mandatos implicados na criação, no ato de criação de Deus. Um deles diz respeito à situação do homem com Deus, eles chamam de mandato espiritual, e ele está aqui exemplificado nos versículos 1 a 3, que nós não lemos, quando Deus santifica o 7º dia. Ele cria o homem, coloca o homem ali no jardim, como você viu, para o cultivar e o guardar, e o 7º dia, que é o dia em que Deus para, que Deus termina a sua obra, ele cessa a sua obra como Criador, ele santifica aquele dia. O termo bíblico para isso é ele descansa, que significa ele para de criar. Até o 6º dia ele cria e no 7º dia ele descansa. Então esse dia, mais tarde na lei, ele vai ser bem especificado como um dia consagrado ao Senhor, consagrado à comunhão, consagrado a fazer o bem, consagrado à busca pelo próximo por causa do Senhor. Tem-se geralmente entendido que esse é um mandato espiritual. O seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento por causa de Deus com o próximo, como seres criados para Deus, para a glória de Deus e pelo próprio Deus. O segundo mandato é o mandato social, que vai ser exemplificado, que vai ser institucionalizado com a criação da mulher e a instituição da família, do casamento.
Então entende-se que o homem tem essa capacidade de construir sociedade, começando por uma célula bem pequena, quando se unem um homem e uma mulher, e é só isso. Não existe união de mesmo sexo. Isso é contrário à graça de Deus, porque criação é obra da graça. Os irmãos se lembram disso, da primeira mensagem? Deus cria não porque tenha qualquer necessidade. Deus cria simplesmente porque naquela dança eterna, aonde o amor flui do pai para o filho, do filho para o espírito, do filho para o pai, do espírito para o pai, do espírito para o filho. Nessa dança em que cada uma das pessoas do ser uno de Deus, o Deus Trino, cada um dança ao redor do outro, cada um olha para o outro, ninguém está preocupado em olhar para si só, cada um admira o outro, venera o outro, glorifica o outro. Lembra do que Jesus diz lá em João 17? Dei-lhes a glória que tu me davas, que tu tinhas me dado, que eu tinha contigo antes da criação do mundo. Então, era aquela dança de glorificação, aonde um se volta para o outro. Isso se reflete ainda quando Cristo está encarnado. Pelo menos 2 vezes você ouve a voz do Pai dizendo: este é meu filho amado, olhem para ele, ouçam-no, admirem-no. Exatamente como o Pai fez durante toda a eternidade. O Filho diz: eu te glorifiquei na terra. O Filho diz: eu fiz aquilo que vi meu Pai fazer. O Filho diz: quem me vê a mim, vê ao Pai, porque eu vim para que vocês conheçam o Pai, eu vim para que o Pai seja glorificado. E o Espírito Santo, então, tem aquele ministério que um teólogo chamou muito apropriadamente de ministério do holofote. Porque ele não tem nenhum interesse em que se olhe para ele. Ele quer que se olhe para Cristo. Põe Cristo no meio do palco e focaliza Cristo. Aponta a Cristo. Ele revela o que Cristo fala, o que Cristo fez. Foi ele que manteve na mente dos discípulos as palavras de Cristo de forma sobrenatural. Não é que você acha que os evangelhos são registrados com tanto cuidado, com tanto zelo, com tantos pormenores assim? O Senhor disse: o Espírito, quando vier, vos lembrará de todas as coisas. Ele não estava jogando palavra em termos gerais, não. Ele estava dizendo: vocês que estiveram comigo desde o começo, o Espírito vai iluminar vocês, vai lembrar vocês. Vocês terão isso para falar e terão isso para registrar também. É o que o Espírito faz conosco ainda, apontando para Cristo, exaltando a Cristo. Então, essa era a dança de amor durante toda a eternidade. Quando Deus Trino cria, ele não tem necessidade de nada, não. Ele cria um outro ser que vai ser convidado, que vai ser chamado, que vai ser criado justamente para participar dessa dança. É isso que ele faz. Essa é a ideia. É aí que nós estamos, é aí que nós entramos na história. Eu nem lembro porque comecei a falar isso. Mandato social, muito obrigado, valeu. Na verdade, eu estava testando para ver se alguém prestava atenção. Então, nós temos possibilidade de fazer exatamente isso. De criar sociedade, exatamente desse jeito. A partir de uma célula onde existe homem e mulher. Um dança ao redor do outro, um complementa ao outro. Você pegar um grupo de homens e colocar numa ilha sozinho, volta lá 200 anos, você vai encontrar um monte de esqueleto. É isso que vai ter lá. Não tem sociedade nenhuma, não tem grupo nenhum. Isso não é homofobia, isso é cristianismo bíblico. Não importa o que digam por aí. E se a gente tiver que ser preso falando isso, então nós vamos ser presos e continuar falando isso. Irmãos, nós estamos sendo presos simplesmente porque dizem: Jesus salve, pode perdoar os seus pecados. Essa é a ideia. Deus criou homem e mulher. Mandato social. A gente pode refletir nos relacionamentos nossos, começando com marido e mulher, depois marido, mulher e filhos, depois uma família maior, o clã, ou como você quiser chamar. E depois o grupo social maior, você pode refletir aquela dança. Fomos criados para isso. Aí a queda veio, mas a própria obra de Cristo é para resgatar isso
E cada um de nós que somos casados, e cada um de nós que tem filhos, e cada um de nós que tem pai e mãe, e cada um de nós que tem amigos, e cada um de nós que tem vizinho, cada um de nós que se relaciona, cada um de nós deveria estar procurando repetir na sua vida, reeditar na sua vida a mesma dança da eternidade, junto com as orientações, a bênção e o mesmo modelo que temos no Deus Trino. É por isso que em Efésios 4, Paulo fala a respeito da unidade da fé, e quem que ele apresenta ali como modelo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós somos chamados justamente para isso, para fazer isso. Quando em Efésios 5, Paulo fala a respeito do casamento, marido e mulher, digo um mistério para vocês, mas estou falando de Cristo e da igreja, dos quais esse relacionamento entre Cristo e seu povo se reflete e é exemplificado no relacionamento homem e mulher. E, finalmente, o mandato cultural, que é a capacidade, a possibilidade dada por Deus do ser humano brincar de Deus do jeito certo. Porque nós tentamos fazer isso a história inteira. Na pregação sobre Jonas, os irmãos se lembram? Na primeira pregação, 2 domingos atrás, fugindo, eu disse, a razão por que nós fugimos sempre de Deus, toda fuga é de Deus, a razão é por quê? Porque nós odiamos a ideia de não ser Deus. E sabe o que é irônico nisso? É que nós fomos criados justamente para isso. Não para ser Deus, não. Mas para brincarmos de Deus. A ideia era essa. Quando você lê o capítulo 1 de Gênesis e o trecho que você leu aqui comigo agora no capítulo 2, o que você vai encontrar é Deus dizendo, eu vim até aqui no 6º dia, eu criei o jardim, eu coloquei as plantas, eu coloquei os animais, agora eu coloquei o gerente desse negócio todo, ou o vice-gerente, o homem e a mulher, e ele vai administrar isso. O capítulo 1 diz que toda árvore em que há fruto, cuja semente está no fruto, será para o mantimento de vocês. E por que diz isso ali? Você já sabe disso. Você já me ouviu falando isso. Não é aula de botânica. É orientação para aqueles que vão refletir a glória de Deus. Então, olha, eu criei isso tudo, daqui para frente é o momento de vocês criarem. Agora vocês vão criar. Por isso o texto que lemos diz que Deus colocou o homem, versículo 15, para cultivar e para guardar o jardim. Essas foram as primeiras funções do ser humano. Agricultor e guerreiro. É para cultivar e para guardar. Guardar de quê? Tinha algum inimigo? Você viu que tinha. Ele aparece no capítulo seguinte. Aí mesmo que não aparecesse nada, o texto está dizendo, Deus colocou ele ali para cultivar e para guardar. Então o homem é jardineiro, se você quiser usar assim, agricultor, o homem é guerreiro, ele é soldado, desde o começo. E a próxima coisa que ele vai ser, será o quê? Poeta. É poeta. É o que ele faz logo no começo, também. Depois dele já começar a fazer esse trabalho, quando ainda Adão está sozinho, quando Eva ainda não existe, você se lembra? Ele dá nome a todos os animais, já é o trabalho dele. Isso não é um mandato social. Não é possível o homem construir sociedade com os outros animais. Ele administra os outros animais. Mesmo crendo, como eu creio, eu penso que é assim, que os animais antes do pecado, do pecado eram muito mais do que o que a gente vê aí hoje. Se você vê aí hoje, os animais que nós temos, tanto os domésticos de estimação como aqueles selvagens, que expressam o que a gente chama assim, a grosso modo, né? Não estou usando termos especializados aqui não, mas que animal inteligente, que animal esperto. Você fica vendo como certas coisas são feitas, aí vem um diz, não, é por causa do instinto, etc. e tal, mas aí quando você aproxima mais um homem de um animal, você vê que existe algum tipo de relacionamento ali, a ponto de C.S. Lewis dizer que um homem que tem um animal de estimação, um cachorro principalmente, e que vivem muitos anos, um começa a se parecer com o outro. Eu espero que minha filha e meu genro não se pareçam com o Tofu, que muitos viram aqui hoje. Pelo menos não em aparência, mas em simpatia, sim. Todo mundo acaba gostando daquele cachorro, daquele pug. Né? A gente diz, é tão feio que acaba sendo bonito. Então, mesmo que os animais fossem, e eu creio que eram, né, eles não tinham sofrido com o pecado ainda, era impossível ao ser humano
estabelecer, construir sociedade com aquilo. Não é assim que funciona. Esse é mandato cultural ainda. Então, Deus, depois de ordenar o homem a colocar nome nos animais, ele já está fazendo isso como processo de criação da mulher. Você lembra? Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. Então o Senhor chamou Adão e disse: Adão, dá nome a todos os animais. Que tem uma coisa a ver com a outra, você sabe disso porque não é a primeira vez que eu estou falando isso aqui. Então Adão vai para lá e faz, começa a dar nome. Aí um animal com outro, um macho com a fêmea, ele vai dando nome. Mas para o homem não se achava nenhum ser que lhe fosse idôneo. Eu imagino sempre que Adão foi dando os nomes, aquela fila de animal vindo, e ele olhando lá para o final. Será que lá no final vai ter alguma coisa para mim? Porque olha só, o leão tem a leoa, o cão tem a cadela, até o ratinho tem a ratinha, olha só e tal. E nada para mim, e ele termina aquilo lá assim, eu penso cansado e um pouco assim meio frustrado, sentindo falta, não sabe bem de quê. Aí Deus vai, pesado sono sobre ele, cria a mulher, traz a mulher depois para Adão, apresenta, e o que Deus diz para Adão? Ele não diz nada. Não diz nada. Porque não precisa dizer nada. Depois daquele processo todo de ver aquelas duplas de animais e ele não tem nada, quando Adão vê Eva, é Adão quem diz. E o pessoal que entende bem o hebraico diz que em bom hebraico o que Adão disse foi: uau! Era isso. Essa aí é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Então a terceira coisa que o homem faz, a terceira função depois de agricultor e guerreiro, ele é poeta. O mandato social está ali, quando o casamento é instituído. Nosso foco hoje é o mandato cultural. Poderíamos, com muito proveito, nos deter nos outros dois, mas eu gostaria de falar do mandato cultural, porque somos uma igreja batista reformada, e os reformados, em geral, não todos, mas em geral, eles olham a cultura não como sendo algo antagônico, não como sendo algo ruim. Nós não temos a ideia de dizer isso é coisa do mundo. É óbvio que isso é coisa do mundo, mas é do mundo criado por Deus e não do mundo como sistema antagônico ao reino de Deus. Porque a graça comum atua no mundo. É por isso que nós não rejeitamos nenhuma participação nossa na política, na ciência, na educação, no desenvolvimento das coisas à nossa volta. Nenhuma pessoa que realmente compreende a Bíblia diz assim: olha, esse mundo jaz no maligno, usando o texto bíblico equivocadamente, não é? Fora do contexto. Esse mundo já está mesmo perdido, né? Vamos salvar a alma, o corpo não presta. Você já ouviu gente falando isso? Crente falando isso não é cristianismo, não é fé evangélica. Isso é pensamento grego, a grosso modo falando. Eu me lembro que eu mesmo já falei isso, porque eu ouvia outros pastores antes de mim falarem isso também, principalmente em funerais. Estava lá o corpo do sujeito lá no caixão, e aí se falava: olha, fulano não está mais entre nós. Não como? Não. O que está aqui é só o corpo dele. Ele não é isso aqui. Não. Quem disse isso? Esse corpo foi criado por Deus, será levantado da terra um dia. Esse corpo foi dignificado porque o Filho de Deus tomou sobre si natureza humana, inclusive natureza física. Então, como é que você vai dizer simplesmente: não, aqui não está mais? Não está sim. É uma parte dele, é a parte material, é a parte física. Mas ainda é parte dele. Isso será reconstituído, será reunido a sua alma, a sua parte não física. Na ressurreição final, doutrina distintiva da fé cristã. Nós aguardamos a ressurreição do corpo. Assim como Cristo ressuscitou, nós seremos ressuscitados. É o grande ensino de 1 Coríntios 15. Quando Jesus foi elevado aos céus no corpo físico, aqueles dois varões, aqueles dois mensageiros que surgiram, disseram: olha, este Jesus, como para o céu o vistes ir, voltará. Uma nuvem havia coberto Jesus dos olhos deles, agora uma nuvem vai se abrir e Jesus volta. Fisicamente. Nós afirmamos isso. Faz parte da fé histórica cristã, faz parte da nossa fé. Então nós nos desprezamos o corpo, né? Não tem já.
de vez em quando circula pela internet um daqueles, parece com muita sabedoria, né, em que você exalta a alma, e os que fazem separação entre alma e espírito, que eu acho pior ainda, né, faz essa separação assim, então você diz, não, o espírito é o principal, depois a alma, e lá por baixo, assim, a muito contragosto vem o corpo. Isso não é Bíblia, isso não é Evangelho, isso não é cristianismo. Isso é uma compreensão afetada por resquícios da antiga filosofia grega, ou neoplatonismo, ou seja lá, conforme você queira ver a origem disso, mas é aquela divisão dizendo assim, ó, é concreto, é físico, é material, não presta, só o que é espiritual, só o que é... Não. A Bíblia não ensina nada disso. Por causa disso, nós olhamos para o mundo ao nosso redor não como uma coisa que não presta mais. Nós olhamos assim, Deus criou o mundo para a sua glória, Deus criou o universo para a sua glória. A queda incidiu logo no começo, no capítulo 3, mas logo após, o que incidiu também? A redenção, de sorte que o que você vê hoje é uma realidade onde tanto a queda, os resultados da queda do ser humano, o ser humano deu as costas a Deus, ele viu a oportunidade de ser Deus, ser igual a Deus, seguiu a conversa do tentador. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Você viu que Deus disse, vocês comam de tudo, menos daquela árvore ali. Aí ela foi tentar conversar. Não foi bem assim que ele falou. Mas aquela árvore lá a gente não pode comer, nem tocar nela. Certamente não morrereis. Você não vai morrer, não é assim. É que Deus sabe, quando vocês comerem aquilo, vocês vão ser semelhantes a Ele. Aí começa o problema todo. Parece que a ideia de ser igual a Deus é muito boa. Ela é muito atraente. Ela é muito tentadora. É exatamente isso que ela é. O irônico disso é que Adão e Eva tinham sido criados para serem exatamente como semideuses. Lewis diz muito interessantemente que toda vez que você olha para um ser humano, ele diz assim, olha, não existe isso de ser humano comum. Não existe o ser humano comum. Todo ser humano é de tal forma criado que em outra situação, você teria a tendência de adorá-lo. Nós fomos criados para refletir a glória de Deus. E aí está a ironia triste da história. Você foi criado, você foi criada para dar sequência àquilo que Deus parou no sexto dia. Eu me lembro de uma vez estar aqui pela cidade, já falei isso para os irmãos, estávamos no carro, Stuart Olliott, e ele olhou para uma fila de ônibus no horário do rush e disse assim, olha, tem mais glória nessa fila do que nos Alpes suíços. Porque ele viu ali seres humanos. Numa fila de ônibus, não são exatamente seres humanos que estão cheios da grana, que estão andando de carrão, um monte de gente tentando ir para casa naquele horário do rush, se você já passou por isso, então você sabe do que eu estou falando ali, ele olha para aquele e diz assim, olha, tem mais glória nisso, nessa fila aqui do que nos Alpes suíços, e ele trabalhou lá. Porque fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, e não somente isso, fomos criados para continuar, para dar sequência. É por isso que é dito, olha, a fruta tem a semente. Agora é o seguinte, Adão, eu não vou ficar aqui plantando jardim para você. Coloquei esse, isso é o modelo, isso é o início. Agora você já sabe, fruta com a semente dentro. Você vai pegar isso, você vai aprender isso. Eu te dou dica, eu ensino você. Irmãos, é assim sempre. Tudo que qualquer pessoa, qualquer agricultor, qualquer cientista, qualquer político, qualquer economista, seja lá o que for, qualquer professor, qualquer professora, qualquer pai, qualquer mãe, tudo que aprendemos e desenvolvemos é Deus quem nos ensina. Eu acho que o texto mais claro que temos com relação a isso é o texto de Isaías, capítulo 28. E aí você, veja se não é exatamente isso. Capítulo 28, versículo 23 em diante. É um texto tão prático, que você fica, uau!
Então, peraí, o conhecimento não vem simplesmente de tentativa e erro. E note, Isaías 28 é um texto escrito pós-pecado. Então, mesmo havendo a queda, Deus não deixou o homem entregue à ignorância, à falta de sabedoria. Então, o que é que você encontra em Isaías 28, 23? Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Está repetido porque você sabe, é assim que o hebraico dá ênfase. Porque o endro, e aí vem a aulinha, o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa a roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. É Deus. Quando eu ia lá para a região rural do Rio, lá para onde tem os nossos tios de minha esposa e a família, ali perto de Casimiro de Abreu, num lugarzinho chamado Cachoeiro de Macaé. Não, não é Cachoeiro de Macacu, é Cachoeiro de Macaé mesmo. Porque toda hora que a gente fala isso, é Macacu? Não, não é. Ele plantava, eu ficava maravilhado com aquelas pequenas técnicas, às vezes, né, da agricultura familiar, mas sabia exatamente como fazer. Ele recebeu aquilo do pai dele, que recebeu do seu pai, que recebeu do... E assim sucessivamente. Mas onde está a origem disso? É Deus. É Deus quem ensina, é Deus quem dá. Então Deus deu a dica para Adão, Deus colocou o jardim, Deus disse, a semente está na fruta, agora Adão, vai. E eu costumo dizer, então, de outra forma, olha, aqui está o automóvel, aqui está o carro, Adão, aqui está o avião, aqui está o foguete, está tudo aí. Eu coloquei todos os minerais, eu coloquei as leis da química, eu coloquei os elementos químicos, eu coloquei as leis da física, tudo aí. Cabe a você agora, a partir da dica que eu vou dando, porque eu vou instruindo você, a partir do modelo que eu coloco, porque eu coloco modelos para você, agora desenvolva isso, desenvolva uma cultura. Avance com isso. Faça como você me viu fazer. Eu sou Deus, agora brinque de Deus na minha presença para me glorificar. Essa é a ironia triste do negócio, porque de repente eles acharam que isso não era suficiente por algum motivo, e isso sim é verdadeiro mistério. O santo escolheu pecar. Isso é livre-arbítrio. O que nós não temos, nós temos livre agência, nós fazemos escolhas válidas, nós fazemos escolhas que são nossas, porém elas estão atreladas à nossa natureza, que é natureza decaída, natureza já com as consequências da queda. Adão não tinha isso. Adão era totalmente santo. Você sabe que ele é totalmente santo, porque quando Deus criou tudo, inclusive Adão e Eva, ele disse, é muito bom. Então, para Deus dar o ISO 9000 dele, 9010, 9500, 20.000, seja lá o que for, para Deus dar o aval dele, é porque era santo, senão ele não daria. Só que o santo tinha livre-arbítrio e, por algum mistério, o santo escolheu pecar. Ele escolheu brincar de Deus, só que do jeito do diabo. Note, de um certo modo ele estava indo na mesma direção. Só que o diabo diz assim, olha, você pode fazer isso com muito maior liberdade. Você pode fazer isso com muito mais eficácia. Deus já tinha convidado a entrar na dança. E a dança era tão boa, e a dança era tão gostosa, que o homem não ia ficar só recebendo ordens, ó, faz isso, agora faz aquilo. Não! O Pai Celestial ia instruir o ser humano, seu vice-gerente, e iria deixá-lo com criatividade para muitas coisas, como se vê ainda hoje mesmo depois da queda. Deus instrui.
E aí você glorifica a Deus criando coisas, inventando coisas como nós ainda fazemos, só que agora nós fazemos coisas influenciados pela queda, influenciados pela redenção. Por isso é que você vê um nanorobô. Eu tive numa cidade da Alemanha, numa universidade, onde estavam estudando nanotecnologia. Eu achando que entendia alguma coisa, dizia assim, me parece que o problema de vocês é a propulsão desses nanorobôs. E lá o amigo que estava me conduzindo, fazendo seu doutorado, não, nós já resolvemos realmente, quase resolvemos esse negócio, não. Nosso problema é lidar com materiais em nanoproporções, porque nós descobrimos que eles alteram as propriedades, ainda que continuem o mesmo elemento. Aí eu falei, sim, eu já desconfiava disso. Mas só que você também vê que essa mesma tecnologia pode ser usada simplesmente para conquistar, para oprimir, para destruir, para matar. Redenção, queda, queda, redenção. Brincamos de Deus do jeito errado. Isso acontece em outras áreas também, não é só na área da tecnologia e da ciência, não. Acontece muito na área das artes. E é aí que muitos crentes começam a entrar pelo caminho errado. Nós dizemos assim, nós somos reformados. A cultura, nós a vemos de um modo assim, positivo, e aí daqui a pouco você está assistindo o que você não deve, está sofrendo a influência daquilo, porque sempre que você se expõe a alguma coisa, você é contaminado em algum grau por aquilo. Quantos rapazes e moças dentro da igreja pensam que casamento, pensam que relacionamento é realmente vivido no modo como as comédias românticas ensinam. Aquele negócio bonito, aquele troço assim, pelo menos para a ala feminina, né? E para alguns homens também, eu confesso, eu adoro comédia romântica. Sou réu, confesso. Mas eu assisto ali, acabou ali e tal. Eu já levantei aquela questão, você já viu Comédia Romântica parte 2? De quantas? Eu me lembro de uma. Tem dificuldade talvez em me lembrar de uma segunda. Por quê? Porque não tem aquelas boas, aquelas muito engraçadas e tal. Por que não tem a parte 2? Porque a parte 2 é eles entrando no dia a dia do casamento. Mesmo que eles não se casem formalmente, aí vão viver juntos. Aquele negócio assim. Não é esse o problema não, porque senão daria a impressão de que o casamento é um troço muito enjoado, muito chato, que não dá certo, que estragou tudo. Não é isso não. É porque a comédia romântica, o grande truque dela é condensar em 1h30, 2 horas de filme, tudo que deveria ser vivido, que só poderia realmente acontecer numa vida inteira. Eles pegam, fazem isso, zoom, e joga tudo ali. É por isso que termina sempre com alguém correndo atrás do outro, fazendo parar um aeroporto inteiro. Um aeroporto que para, um avião que não decola. Eu estava comentando esses dias com os irmãos aqui. O primeiro filme que me chamou a atenção foi um filme italiano chamado Dio come ti amo. Você tem uma ideia, não é uma história de sempre. A mesma coisa acontece em toda história romântica. E aí, no final, o sujeito vai embora porque descobre que ela mentiu para ele. Bem intencionado, mas ela mentiu. Aí ele pega, vai, toma um avião, e quando o avião já vai sair, o que ela faz? Ela faz uma coisa que é muito fácil de fazer. Se você quiser fazer, você faz isso qualquer hora. Ela vai até a torre de comando, entra lá, pega o microfone do camarada que fica falando tudo e começa a cantar para ele a música que dá nome ao filme, que aliás só existe para dar nome ao filme, porque não aparece em outro momento mesmo. Deus, como eu te amo. E aí para tudo. Todo um sistema de viagens. Aí, naturalmente, o avião para, aí ele sai do avião, aí eles se abraçam, termina o filme, e não tem o Dio como te amo, parte 2. Os filhos choram de noite. Não tem, porque condensa tudo ali. Condensa, acabou. E muita gente dentro da igreja é influenciada por isso. Muita mocinha fica ali, eu vou encontrar aquele. Aí aparece um bom rapaz, aparece um cara sério. Mas talvez ele não seja aquele príncipe encantado que ela viu no filme, entendeu? Aquele ator que está lá todo melhorado, porque tem muito dinheiro, porque fez não sei quantas plásticas, mas ninguém diz, porque ele não fala que fez, e etc. e tal. O rapaz que esperando aquela mulher que tem 19 anos, mas já é diretora executiva de uma multinacional que toma conta da segurança nacional de um enorme país. Ela tem só 19 anos, tá?
Mas é tudo isso. Ela tem aquele apartamentão, que não é um apartamento, é um estúdio. Estúdio, aquele troço assim sofisticado. Mas vai dar uma olhada, é sempre uma coisa mais ou menos. Ou então é aquele cara legal, charmoso, bonito, inteligente, que mora naquele lugar despojado, pequeno assim, mas no centro de Manhattan. Não, ele não vai morar em New Jersey. Porque não tem graça New Jersey. É lugar de família, é lugar de criação de filhos. Ele mora em Manhattan, naquele apartamentozinho assim, mas é o camarada. Essas histórias que vem a ilusão e muita gente absorve esse tipo de coisa. É a gente tentando ser Deus do jeito do diabo. E por causa disso, muitas vezes nós nos calamos, não somos vozes proféticas dentro dessas áreas, por causa disso entregamos educação nas mãos de pessoas que não têm os valores do reino de Deus, entregamos política nas mãos de pessoas que não têm os valores do reino de Deus, ficamos reclamamos do governo, reclamamos das decisões que o governo toma, do pessoal que votou em não sei quem, que devia ter votado em outro, e aquele negócio, mas ninguém se apresenta, eu vou para essa área. Senhor, será que o Senhor me quer nessa área? Será que o Senhor me quer como um político que dentro da política difícil desse país, onde a corrupção está presente, porque está presente, Deus não vai tornar as coisas todas boas e bonitas e tranquilas e corretas e não corruptas, para então você entrar lá, não, talvez você seja um instrumento para isso. Ou você vai para o meio da guerra. Está indo para o meio da guerra, exatamente como nós estamos enviando missionários agora para o meio da luta. Mas aí ninguém pensa em termos políticos assim. A gente fica de longe só. E outros que não têm os valores cristãos estão lá, estão tomando conta. Meio empresarial, a mesma coisa. Graças a Deus nós temos alguns aqui na igreja. Gostaria de ter mais. Mas gente que expressasse sua fé. Qual o motivo? Qual o motivo porque você está fazendo esse trabalho, porque você está empreendendo isso? Porque eu fui chamado para ser um representante de Deus. Eu estou brincando de Deus do jeito certo. Somos chamados para isso, irmãos. É por isso que a gente se aproxima do entretenimento de outra forma. A gente não diz, não, eu sou cultural, eu tenho uma visão assim, sofisticada, e aí qualquer coisa que eu estou assistindo está bom, tá legal. Não, não está. Não, essa nudez aí, ela é justificada no filme, porque, meu irmão, você está vendo uma mulher nua ser tocada por um outro homem, está vendo um homem ser tocado e tocando uma mulher. E a gente começa a admitir isso aos poucos. É arte. Aí você está pensando, pastor, então a gente não vai assistir nada. Aí eu me lembro de Jesus falando, se o teu olho te escandalizar, o que faz? Pinga colírio? É isso? Você põe um tapa-olho, arranca-o. Nós nos esquecemos da radicalidade do chamado do Mestre, que deu tudo. Ele arrancou olho, ele arrancou mão, ele arrancou pé de si mesmo para nos salvar e deu tudo. Nós nos acostumamos com isso. O Senhor Jesus sabe bem o que é essa tentação. Ele também foi tentado a bancar Deus do jeito errado. Cristo sabe bem o que é isso. Cristo foi chamado a bancar Deus. Você sabe que Cristo é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ele foi tentado a ser Deus do jeito errado. Ele foi para o deserto, levado pelo Espírito, e lá chega o diabo. E o diabo fala 3 coisas para ele, na verdade 3 que estão registradas, porque foi o que Deus achou que deveria ser registrado para nós. Se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. Ele diz, olha, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí leva o pináculo do templo, em Jerusalém. Olha, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Já que você citou as Escrituras, eu também cito. Está escrito. Aos teus anjos dará ordem, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, eles te sustentarão na mão para que não tropece com o teu pé em pedra. Aí Jesus Cristo diz, também está escrito, esse texto não foi escrito para passarinho, foi escrito para ser humano. O ser humano não vive pulando por aí, flutuando no ar. Jesus disse tudo isso, só que ele falou, na verdade, resumindo, foi, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas a ideia era essa. O texto foi escrito para ser humano, não foi escrito para passarinho, não.
Finalmente o diabo leva numa espécie de visão, num alto monte, diz, todos os reinos da terra foram dados a quem quiser. Se você, prostrado, me adorar, eu te dou tudo isso, eu saio do teu caminho. Em outras palavras, seja Messias, mas seja de outro jeito. Não precisa de cruz. Não precisa de passar por tudo isso. Jesus enfrenta exatamente a mesma tentação que Adão e Eva enfrentaram. Um modo de expressar a glória de Deus, de representar Deus, de brincar de ser Deus. Tinha um jeito certo, tinha um jeito errado. O jeito certo era aquele que você viu em Isaías, o jeito certo é esse que você vê em Gênesis, o jeito certo é aquele que exalta a Deus, é que faz com que a dança receba a nossa participação. Você pensou nisso? Que maravilha! Você é chamado para entrar na dança da Trindade e daqui a pouco você está inventando um passo na dança. Nós jogamos tudo isso fora. Porque o diabo disse, tem um outro jeito para ser, para expressar isso que Deus quer de vocês. E a Eva olhou para aquela fruta, essa fruta realmente ela é bonita demais, e ela é boa para dar entendimento. Como eu pude viver até agora sem provar dessa fruta? Quando Jesus esteve diante da mesma escolha, ele disse, arreda Satanás para trás de mim. Está escrito, só ao teu Deus adorarás, só a ele renderás culto. Satanás tem que ser posto para fora. Jesus se recusou a ser Deus do jeito errado, se recusou a ser Messias do jeito errado. Eu e você somos chamados exatamente a sermos representantes da glória de Deus do jeito certo. Por isso Cristo nos salvou, por isso Cristo sofreu por nós, por isso Cristo passou por essas coisas, para que nós estivéssemos agora diante desse mundo tão sofisticado como nós gostamos de pensar, de imaginar, né? Nosso mundo é muito sofisticado e tal, é muito cheio de tragédia também, é muito cheio da nossa pecaminosidade também, mas às vezes a gente prefere dizer que só que ele é sofisticado, né? Com tantas coisas aí especiais e tal. Nós somos chamados a ser representantes de Deus. Meus irmãos, esse mandato não expirou na queda, nem depois dela. E todos os seres humanos vão prestar contas desses 3 mandatos aqui. Nós somos chamados a representar Deus no meio dessa situação, não como pessoas que são levadas à ciência, tecnologia, filosofia, educação, economia, criação de filhos, constituição de família, todas essas coisas não são propriedade de um mundo que simplesmente está acontecendo. Vieram de Deus e nós temos que apresentá-las diante de Deus e o que nós fizemos com isso. E você, não importa a idade que você tenha, se você se julga novo demais para se importar com essas coisas, ou já velho demais, idoso demais para se importar com essas coisas, Deus não vai querer, Deus não vai pedir sua certidão de nascimento. Ele vai perguntar o seguinte, você comeu da fruta porque o diabo disse, certamente não morrerás, ou você disse, para trás de mim, Satanás, porque eu vou ser representante da glória de Deus do jeito como o meu Salvador foi. É isso que Deus vai perguntar de nós. E é para isso que Ele capacitou você também, através da morte de Cristo na cruz, da habitação do Espírito Santo, da instrução da palavra dEle, de modo que aonde você estiver, fazendo o que você estiver, o apóstolo Paulo diz, faça tudo para a glória de Deus. E rejeite aquilo, qualquer coisa. Não importa que as pessoas digam, não, gente, isso não tem nada demais, todo mundo faz isso, isso aí é muito importante, isso é um aspecto importante da nossa cultura. Nós devemos ser engajados na nossa cultura. Não rejeitá-la a priori, simplesmente. Mas, ao mesmo tempo que somos engajados, nós também temos que desafiar a nossa cultura, porque há aspectos da queda nela, presentes nela. Para que Deus seja glorificado em tudo que nós fizermos, e então cumprisse a palavra que o apóstolo disse. Faça tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Você rejeita a proposta do diabo de ser Deus, de ser representante de Deus, de ser o semideus do jeito errado. Não, eu vou brincar de Deus sim, mas do jeito como Deus quer que eu seja, que eu brinque de ser Deus.
como Ele me deu capacidade de ser para o que Ele me criou inicialmente, mais para o que Ele me resgatou na cruz. Agora você pode começar a pensar e a orar a respeito dessas coisas, e a perguntar qual é o seu papel, qual é o seu local aqui. Seja você um adolescente, uma criança, seja você já uma pessoa com os cabelos brancos. Qual é o meu papel aqui? Espera aí, qual é essa produção cultural em todas essas áreas? Como eu vou glorificar Deus? E se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, vai se abrir. Se você pedir, vai ser dado a você. É a promessa do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.